Jagannath Swami Nayana Patagami Nayana Patagami. Boa noite! Carlos! Boa noite, Carlos! Que bom te ver! Você, como sempre, aqui, sempre presente, um dos primeiros a entrar. E aí, tudo bem? Como você está? JP Correal, você é o João Paulo, João Pedro. Ai, gente, a minha memória tá ruim. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não tô com fone hoje porque eu tô precisando carregar o celular. Vocês podem me dar um toque? Se vocês estão me ouvindo bem? E se essa música tá muito alta? Ou se vocês estão me ouvindo bem, minha voz tá clara? Professora que nada, Carlos. Eu sou uma aprendiz. Ei, Sasha! Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Alguém pode me falar, gente, se a minha voz tá boa? Porque eu tô sem o fone, né? Hoje, como eu falei pra vocês, que eu tô carregando o celular. Ah, perfeito. Obrigada, gente, pelo retorno. Que bom ter vocês aqui. Paulo Barroca! Seja muito bem-vindo, querido! Gente, essa live de hoje, ela vai dar o que falar. Ela é o bafão, né? Eu tenho uma ansiedade, né? Ninguém sente isso hoje em dia, né? Vamos lá. Hoje eu fiquei pensando, né? Cara, eu não parei um segundo. Eu falei, aí eu e a Duane, né? A gente tava ouvindo vocês, né? Vocês colocaram no... Oi, Paulo. Vocês colocaram, né, na caixinha, ela abriu a caixinha, né, pra perguntar os temas que vocês queriam. E aí a gente tava, né, vieram algumas coisas, né? Quando a gente definiu que era ansiedade, eu falei, gente, perfeito, porque hoje, tipo, foi um dia que tinha tudo pra eu estar muito ansiosa. Eu fiquei um período muito ansiosa. Porque eu tinha muita coisa pra fazer, eu tinha prazo, por exemplo, eu tinha que mandar um fitoterápico, uma cliente minha que tá voltando pros Estados Unidos, então tinha que ser hoje, tinha que chegar a tempo, e eu descobri que eu tinha que, enfim, mandar outras coisas pra uma outra cliente que não estavam prontos. Enfim, gente, foi um dia enlouquecido. E eu tinha que preparar a live ainda, mas enfim. Então, gente, isso pra falar que hoje, mais do que nunca, pra mim foi muito importante, porque me fez, inclusive, refletir sobre coisas na minha própria vida, né? Então, antes de começar, deixa eu falar para quem vai ver isso gravado. Eu sou Simone Veltri, estou terapeuta Ayurveda e a cada 15 dias, às segundas-feiras, a gente voltou para segunda, eu não falei isso. Cadê a Carla, que tinha me pedido para voltar para segunda, que ela não podia terça, né? Então, a gente vai... É isso, segunda-feira de 15 em 15, agora às 7h30 da noite, a gente tem essa live aqui no Equilibrar 108 sobre a Ayurveda. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, infelizmente, muito frequente no dia a dia da atualidade, que é a ansiedade. Vamos lá, gente, vocês sabem que eu não gosto de ficar falando sozinha, eu sou uma pessoa sociável, que gosta de conversar, então, por favor, me ajudem e comecem a falar aqui. Quem sofre deste mal, ansiedade? Ou vocês são almas iluminadas, tranquilas, espiritualizadas que não sentem isso? Conta aqui pra mim. Boa noite, Vera, seja bem-vinda. Vamos falar de ansiedade hoje, Vera. Eu tô perguntando quem aqui sofre de ansiedade hoje em dia, né? É importante a gente pensar sobre isso. Vocês sabiam, será que a ansiedade é de todo mal? O que vocês acham? Né? A ansiedade é uma coisa ruim? Sempre? Para todo mundo? Em todos os momentos? O que vocês pensam sobre isso? Será que... Carlos é bastante ansioso, Carlos? Não parece... Assim, o pouco que eu te conheço, né, Carlos? Mas você não parece muito ansioso, é engraçado, né? A Vera, se quiser participar também. JP, que desculpa, JP, eu esqueci o seu nome, não sei se João Paulo, Sasha... Bom, eu falei pra vocês hoje que eu tive um dia bem ansioso, né? E eu queria falar, gente, pra começar, a gente tem que trazer aqui uma informação muito importante, que eu não sei se todo mundo sabe, porque hoje em dia, o que a gente faz? A gente coloca, assim, né, a ansiedade como se fosse um grande vilão, né? Todo mundo fala, nossa, a ansiedade é um grande problema e tá todo mundo... Não sei se vocês sabem, né, mas o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né?
Agora, será que a ansiedade, ela é de toda má? Né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Né? O que é ansiedade, né? Ansiedade é uma sensação de antecipação de alguma coisa que deixa o quê? O nosso corpo em alerta, né? Nosso corpo, nossa mente, né? E aí é importante a gente pensar numa coisa. Existe ansiedade fisiológica, ansiedade normal e ansiedade patológica. Vocês sabiam disso? Se alguém souber, fala aqui pra mim, né? O que é ansiedade? Porque vamos lá, gente, o que é ansiedade? Ela é algo natural, vocês concordam? Que todo mundo tem, todo mundo sofre ansiedade, todo mundo tem isso. Então isso é uma coisa natural do corpo. Até porque ele é um mecanismo fisiológico do nosso corpo. Essencial, na verdade, para a manutenção da nossa vida. Se a gente não tivesse ansiedade e ela não disparasse estresse, né? Não deixasse a gente em estado de alerta, a gente não teria um comportamento fundamental para a sobrevivência, que é o instinto de luta ou fuga, né? Vamos voltar de novo para o homem das cavernas, né? Se ele desse de cara com o leão, né? O que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter um momento de estresse, porque isso ia acionar uma série de hormônios no corpo dele e mudanças fisiológicas que iam fazer ele ou lutar contra o leão ou fugir do leão. Então, gente, a ansiedade ela é importantíssima para manter a nossa vida. Agora, essa ansiedade que eu tô falando é ansiedade fisiológica, natural, saudável, vamos botar assim, né? E por quê? Por que ela é saudável, né? Porque geralmente a ansiedade saudável, normal, fisiológica, ela tem um motivo real e não imaginário. Aí a gente já começa a diferenciar aqui, né? Do que a gente está falando aqui. Eu dei esse exemplo para vocês, né? O homem das cavernas dava de cara com o leão. Isso, ele tem um motivo real, o leão, né? Ele não sonhou com o leão e ficou ansioso, né? Ele não ficou pensando, meu Deus, será que semana que vem eu vou encontrar o leão? Porque isso não é um medo real, né? Isso não é um motivo real, isso é um motivo imaginário. Então, a ansiedade fisiológica normal, gente, é uma ansiedade que tem um motivo real, que dura um período curto de tempo, né? Eu dei esse exemplo de novo do leão. Você deu de cara com o leão, você lutou, fugiu do leão e acabou. Ou você matou o leão, ou o leão te comeu e acabou mesmo, ou você conseguiu fugir do leão e ali, no mesmo momento, acabou a ansiedade, certo? Né? Além disso, a ansiedade normal, ela não exige um esforço muito intenso nosso, né? Muito grande para que a gente consiga superar ou controlar, né? Ela acontece, ela vem e ela acaba indo embora também. Então essas são algumas características, gente, que mostram a ansiedade normal, a ansiedade fisiológica, né? Qual é a grande diferença? O que aconteceu hoje em dia? O que acontece hoje em dia, gente? A gente dá de cara com o leão? A gente precisa sair para caçar? Ainda bem, eu nem se eu fosse mulher das cavernas, né? Eu gostaria de ser uma mulher das cavernas vegetariana. Mas assim, a gente não precisa mais se expor a esses riscos, né? Como o homem das cavernas se expunha. Mas quem é o leão de hoje em dia, gente? Quem são os nossos adversários? Ou quem a gente teme? Pode ser o nosso chefe no trabalho? Pode ser o nosso cônjuge, que às vezes a gente tem, né, uma relação às vezes difícil, de discussões e discordâncias, né? Pode ser um colega, um familiar também. Pode ser a conta do cartão de crédito. Jesus, isso aí é um problema para mim. Eu tava agora numa reunião, falei, gente, eu adoraria fazer esse é um projeto muito legal, não vou falar ainda, espero que ele venha à tona. E aí eu falei, olha, adoraria fazer todo ele de forma voluntária, mas eu tenho conta para pagar. Então, assim, nossas contas, né? Então, a gente, hoje em dia, a gente saiu de uma situação em que a gente enfrentava leões para enfrentar esses outros adversários no nosso dia a dia, que muitas vezes eles são o quê? Frequentes, constantes, né? Então, qual é a diferença, gente? Antes a gente tinha um momento, uma situação, um objetivo, um motivo real, e a gente tinha, então, uma ansiedade num curto período de tempo que depois passava. Como é que os animais lidam com a ansiedade? Né? Se ele, sei lá, o tigre que foi caçar a gazela. Vamos supor que a gazela conseguiu se safar do tigre. O que acontece? A gazela vai viver a vida. Safei, tô viva. E ela vai viver a vida dela. Ela não fica, ai meu Deus, porque o tigre, mas se eu tivesse saído e ido por outro caminho, eu não tinha passado por aquilo, e aí quase que eu morri. Se eu tivesse morrido, como é que ia ficar meus filhos? Certo?
certo, gente? Vocês concordam comigo? Faz sentido isso que eu tô falando, né? O problema é que a gente sofre, não só, a gente sofre muitas vezes por uma fantasia. A gente não tem, né, a ansiedade patológica, essa ansiedade que às vezes não tem nenhum motivo real, é um motivo fantasioso, né? A gente fica pensando no passado, o que aconteceu, o que eu podia ter feito diferente e especialmente no futuro. E se isso se repetir? E como é que eu tenho que agir para isso não acontecer? Uma necessidade, uma busca de controle, né? Acho que nós mesmo criamos nossos leões imaginários. Exatamente isso, Carlos. É isso que a gente está falando aqui. Essa ansiedade patológica é uma ansiedade, né, que se repete constantemente e é gerada geralmente por um turbilhão de pensamentos que às vezes são intrusivos, às vezes a gente chama na psicologia de catastróficos, né? A gente já, assim, vamos supor, eu tive uma discussão com o meu chefe no trabalho, né? O que a gente já começa a pensar? Caraca, ele vai me demitir, né? Briguei com meu namorado, briguei com meu marido. Ai, meu Deus, ele já vai me trocar, ele vai querer terminar comigo, né? Meu carro acendeu uma luz. Meu Deus, eu vou parar na linha vermelha, vou ser assaltada, vão me matar, né? Então, esse tipo de pensamento, que a gente chama de catastrofização na psicologia, né, por exemplo, é um sinal da ansiedade patológica. Porque a gente começa a criar esses leões, né, Carlos? Eventos imaginários e a gente sofre por eles, por antecipação, porque eles nem aconteceram e muitas vezes, a grande maioria, nem acontecem. Mas o sofrimento veio e ficou, né? Então a gente vive assim, né? Então é muito importante, gente, pra gente começar, eu queria diferenciar a ansiedade normal, que é normal, natural, que é um mecanismo importante para nossa sobrevivência, da ansiedade patológica, que essa sim adoece a gente, faz a gente sofrer, porque ela é crônica. E ela adoece a gente mentalmente, mas também fisicamente. Ela, por exemplo, afeta nosso sistema imune, nosso sistema endócrino, né? Libera uma série de hormônios, especialmente o cortisol, que é um hormônio altamente inflamatório, né? Mas também o sistema nervoso e psicológico, como eu falei aqui, né? Então, assim, isso afeta o nosso dia a dia, isso afeta as nossas relações, né? Então é muito importante a gente tentar trabalhar para evitar isso. E como é que a gente entende a ansiedade, gente? Quais são os sintomas que vocês sentem quando vocês estão ansiosos? Por exemplo, que a ansiedade é um diagnóstico, né? Um nome, né? Mas o que significa ansiedade? Quais são os sinais, o que a gente vê, e os sintomas, o que a gente sente, né? Quando a gente está ansioso. Fala aí pra mim, gente. Vocês concordam que a gente tem sintomas físicos e sintomas mentais, por exemplo, psicológicos, emocionais, né? Vocês concordam com isso? Por exemplo, quando a gente está ansioso, a gente está muito agitado, certo? A gente tem, às vezes, confusão mental, a mente fica confusa porque a gente tem muito tipo de pensamento. O que mais vocês acham? Falta de concentração, falta de foco, falta de memória. Isso é uma coisa super que eu vejo muito frequente, inclusive entre os meus clientes que têm ansiedade patológica, né? Insônia, quem nunca fica fritando na cama pensando nos problemas, né? Taquicardia, falta de ar, né? A gente tem as fobias, os medos exagerados, né? Acabei de dar um exemplo aqui, né? Briguei com meu chefe, já fico achando e vivendo o desemprego. Aí não é que você pensa assim, vou perder meu emprego. Você se vê morando na rua passando fome. A gente já vai logo, né? Então, assim, são sintomas, por exemplo, de uma ansiedade aguda, uma ansiedade patológica, né? Insegurança, sentimento de insegurança, nervosismo, né? Frequente ou muito constante, né? Muita iniciativa, então você fazer muita atividade, excesso de atividade e com baixa sensação de atingimento. Então, eu falo que é muita iniciativa e pouca acabativa. Então, às vezes, quando a gente está muito ansioso, a gente faz muita coisa e tem uma sensação de estar perdido, porque parece que a gente não consegue fazer o que a gente quer fazer, parece que a sensação é que tá sempre faltando coisa, né? Quem nunca sentiu isso? Um cansaço constante, dor no corpo, especialmente nessa área, né, que a gente fica muito estressado, né? Falta de apetite, ou às vezes uma alimentação exagerada, né? Não por fome, mas por ansiedade, para tentar ter um conforto emocional, frustração de nunca dar conta de tudo. Exatamente, Carla. Extrasístoles como consequência, exatamente. Então, taquicardia, às vezes sudorese excessiva, xixi
a gente fica com uma frequência urinária aumentada, às vezes por ansiedade também, a diurese excessiva, né? Uma fala, às vezes, excessiva e desconexa. Quem nunca percebeu uma pessoa quando é muito ansiosa? Fica falando assim e às vezes não conclui, começa de um lado e termina por outro, né? Vocês concordam que isso é um sintoma também de ansiedade? Em casos de ansiedade mais generalizada, tontura, até desmaio, né? A gente tem casos assim, né? Enjoo, diarreia, quem nunca, né? Ele falou, se cagou de medo. Desculpa, gente, né? Mas é isso, né? Às vezes, quando a gente tá muito ansioso, o intestino até solta também, né? Secura na boca, né? Então a gente trouxe aqui alguns sintomas, obrigada aí também pela participação de vocês. Então a gente já entendeu, né? Primeiro, a diferença entre ansiedade normal, natural, que nos defende, e ansiedade que nos adoece. E vimos aqui alguns sintomas do que é ansiedade, como é que a gente pode sentir no corpo e na mente, né? Se a gente está ansioso ou não, né? Eu acho que isso é bem importante a gente pensar. E agora, como é que o Ayurveda vê a ansiedade? É um ponto super importante para a gente trazer aqui, né? O Ayurveda é muito louco, gente, não me entendam mal, né? Mas o Ayurveda a gente não fala das doenças especificamente, né? Então a gente tem lá ansiedade, como é que é isso no Ayurveda, né? Mas o Ayurveda tem uma classe de doenças que é chamada de Ummada, que é como se fosse a insanidade. E ali dentro entra a maior parte das doenças psiquiátricas, vamos dizer assim, né? Ou as doenças mentais, né? Então, se a gente olhar, a gente entende que na visão do Ayurveda, a ansiedade é uma doença mental. Olha que sério isso, né? E porque a gente já acha que a ansiedade faz parte da vida. Essa ansiedade, gente, toda vez que eu estiver falando agora de ansiedade, estou falando de ansiedade patológica, tá? A gente já acostumou de uma tal forma que a gente acha que ser ansioso é um jeito da pessoa, né? Ou que eu estou no momento que eu estou mais ansiosa, né? A gente não entende mais isso talvez como uma doença. E na visão do Ayurveda, a ansiedade é uma doença, né? Então é muito importante a gente pensar sobre isso. E da onde vem essa doença na visão do Ayurveda? Quais são as causas? Eu vou dizer que tem duas principais causas, né, para essa doença chamada ansiedade dentro do Ayurveda. A primeira delas é um desequilíbrio dos doshas. E aí, gente, vocês, assim, o Carlos, que já tá aqui desde, acho que da primeira live, né, Carlos? Ou a Maria Rita, seja bem-vinda, Maria Rita entrou agora, né? Enfim, qualquer um de vocês. Eu falei já dos doshas, né? Não sei se vocês lembram. Vata, Pitta, Kapha, que são entidades fisiológicas que cuidam da da fisiologia do nosso corpo. Eles operam, então, no nosso corpo e eles têm funções específicas. Tem um dosha que está geralmente mais associado aos casos de ansiedade. Qual o dosha que vocês acham que é? Vamos lembrar dos sintomas? Insônia, secura na boca, tremor, falta de ar, taquicardia, a mente, né, confusa, falta de memória, fadiga, cansaço, dor no corpo. Maior parte, gente, quem é o dosha que está por trás desse tipo de sintoma? É o dosha Vata. Não, Paulo. O Pitta está por trás do quê? De raiva, irritação, né? Isso é mais o Pitta, né? Porque o Pitta, ele dá calor, né? O Pitta, então, os sintomas de Pitta já são problemas de pele, uma diarreia, mas uma diarreia inflamatória, né? O Pitta agravado, ele não dá ansiedade. O Pitta agravado, ele dá raiva, geralmente, né? Ele dá irritação, ele dá briga, discussão, ego, vaidade muito grande, né? Isso tá mais associado com competição, né? Isso tá mais associado com Pitta, né? É isso aí, Paulo. Paulo, eu não estou, vamos lá, né? Eu já amei que você fez uma ligação aí, né? Isso que eu quero, assim que é importante, gente, assim que a gente vai aprendendo, né, aqui. Então, gente, quem tá por trás? Qual o desequilíbrio que tá por trás da ansiedade na visão do Ayurveda? Vata. Especialmente dois tipos de Vata, especialmente, né? O Prana e o Vyana. Não vou entrar nesse detalhe porque é muito técnico para vocês. Mas esses doshas, então, eles afetam o sistema nervoso, tá? No corpo e na mente. E é por isso, então, que a gente desenvolve a ansiedade. Uma outra causa muito importante, gente, e essa, eu acho que poucas pessoas devem falar sobre isso. E eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque eu acho que essa é uma das principais ferramentas que a gente tem para cuidar da ansiedade nos nossos dias de hoje, tá?
que é um conceito que a gente tem no Ayurveda, né? Que a gente fala que todas as doenças na visão do Ayurveda têm 3 causas. E uma delas é prajna parada. O que significa essa palavra em sânscrito, prajna parada? A tradução dela seria como se fosse uma blasfêmia intelectual, um erro intelectual. O que significa isso? Prajna vem de conhecimento, intelecto, julgamento, discriminação. E parada é ofensa, erro, né? Então, o que significa isso? O erro do intelecto, né? Prajna parada, a gente fala que é quando a gente sabe que uma coisa é errada e ainda assim a gente faz. Quem aqui acha que comete prajna parada? Quem aqui acha que às vezes sabe que uma coisa não é boa, não é adequada, não é certa e ainda assim faz? Quem? Eu faço! Ô Desirê, boa noite, querida, que saudade, seja bem-vinda. Bala, seja bem-vinda. Quem aqui, gente, não comete esse tipo de erro, né? Vamos dar exemplos, se for muito difícil para vocês pensarem sobre isso. Vou falar. Por exemplo, Paulo. Obrigada, Paulo. Eu achei que eu era a única. Eu achei que vocês eram todos seres iluminados e eu fosse a única. Carlos, obrigada, Carlos. Eu sei, o Carlos sabe. Porque o Carlos já me falou que come chocolate 10 horas da noite, né, Carlos? E eu tenho certeza, sabe, que você não deveria fazer isso. Mas vamos lá, gente. Então, o que é essa blasfêmia intelectual, esse erro intelectual? É, por exemplo, a galera que fica maratonando Netflix até 3 horas da manhã. Vai dizer que não sabe que não deveria estar fazendo isso, né? É quem bebe demais até ficar bêbado. Quem também não faz isso, escolhe fazer isso. Fala, bala, obrigada, né? Por exemplo, eu cometi recentemente, gente, eu estava no Nordeste semana passada. E aí teve um dia que eu fui fazer uma caminhada na praia. Aí caminhei. Eu esqueci de passar filtro solar. E aí o que eu fiz? Me queimei. E fiquei toda ardida. Gente, eu sabia, né? A gente não sabe, né, que a gente tem que fazer. E ainda assim a gente, por algum motivo, e é esses motivos, né, a gente depois entende, a gente acaba cometendo, né? Então a Ayurveda fala, né, que uma das causas da ansiedade é prajna parada. E é muito importante essa, gente, porque ela é bem complexa. Ela não é só a gente fazer o que a gente não deve. É a gente esquecer do conhecimento que a gente tem, né? É a gente negar um conhecimento, não ter força suficiente, coragem para controlar e fazer o que é certo, e a gente às vezes esquecer, né, o que acontece quando a gente faz o errado, né, que são as 3 funções aí, né, dessa blasfêmia intelectual. Então, assim, o Charaka, né, Samhita, um dos principais livros clássicos que a gente estuda no Ayurveda, né, ele fala que tem uma frase muito boa, fala assim: qualquer ação errada executada pelo corpo, mente ou fala está na categoria de blasfêmia ou erro intelectual. Ou seja, gente, a gente pode cometer prajna parada com o corpo, com a mente ou com a fala. Então não é só comer quando não deve, não é não dormir quando deveria, mas é falar o que não deve, né? Pensar de uma forma errada, né? Então tudo isso é blasfêmia intelectual. E o que a gente fala é que, assim, a blasfêmia intelectual é quando a gente age, na verdade, de uma forma autocentrada. Quando a gente ignora, assim, os ritmos da natureza, os ritmos da vida, né? A sabedoria universal e cisma que as coisas têm que funcionar como a gente quer, né? Tanto que a gente fala que, assim, é como se fosse uma ignorância mesmo. É como se a gente perdesse a nossa sabedoria, né? E com esse objetivo, né, de quase que querer com que o mundo funcione da forma como a gente quer, né? Porque quando a gente faz uma coisa errada, que a gente sabe que é errada, o que a gente quer, né? A gente quer dar uma de Deus, concorda? Né? Eu sei que aquilo faz mal, eu sei que aquilo vai me trazer um malefício, e ainda assim eu faço? O que você está esperando com isso, né? E é muito interessante que prajna parada pode ser considerada uma canalização da energia vital para atividades que não são naturais, né? Então, assim, a gente tem uma energia vital, prana, vata especialmente, né? Prana, vayu, e quando a gente comete prajna parada, quando a gente comete essa blasfêmia intelectual, comete erros intelectuais,
a gente está canalizando a nossa energia vital para coisas que não são naturais, para coisas que não são saudáveis, tá? Isso é péssimo pra gente. Fala, Gopa, Hare Krishna, seja bem-vindo, que bom ter você aqui. Estamos falando de ansiedade. Se você sofre com ansiedade, fica aí. Vai ser bem interessante essa conversa. Já está sendo, né, gente? Eu não sei se vocês estão achando, mas eu estou. Acho esse tema muito, muito interessante, né? Então, assim, a ansiedade patológica, né, como a gente está vendo aqui, então, ela é causada por um agravamento de vata e também por pragna parada, né? Por essa blasfêmia intelectual. E aí, gente, vamos falar do que mais importa, porque eu acho que é o que vocês estão querendo saber aqui, né? Tá bom, Simone, o que a gente faz? Como é que eu cuido? Como é que eu trato isso? Quem quer saber? Eu quero. Não, então vamos falar. Eu vou falar de 3 frentes de tratamento, tá, gente? De novo, isso é um tratamento, né? Não é customizado, individualizado, né? Porque cada pessoa aqui é uma, né? E aí isso a gente faz numa consulta, né? Bem aprofundada para entender o diagnóstico. Mas de uma forma, se eu puder passar de uma forma mais geral para todos nós. Qual é a primeira linha de tratamento? O que eu falei, gente? A gente faz o quê? Comete erros intelectuais. A gente faz coisas que a gente sabe que são erradas, mas ainda assim a gente faz. Então, qual é a primeira causa que eu vou falar? Qual é o primeiro tratamento que eu vou falar pra vocês, gente? E que eu falo que não tem como a gente usar o Ayurveda na nossa vida sem isso. Presença. Presença. Quem é, Simone, que estava caminhando na praia e esqueceu de passar o filtro solar e se queimou? Quem era aquela pessoa? Eu estava presente? Não estava. Não estava. Se eu tivesse presente, eu tinha falado, calma aí, eu estou no Nordeste, o sol tá queimando meu coco. Eu tenho que passar o filtro solar. Não, eu não estava presente. E por isso eu me ferrei, certo? Eu cometi pragna parada por falta de presença. Então a primeira coisa, gente, é presença. Porque a gente só identifica se a gente está cometendo alguma ofensa intelectual se a gente está presente, se a gente está prestando atenção no que a gente está falando, fazendo ou pensando, certo? Então, é autoconhecimento, é olhar para si, olha para sua vida, olha para sua rotina, olha para o seu dia. Vamos fazer esse exercício hoje, gente? Lembra desde a hora que você acordou até agora, sabe? E busca se você cometeu esse pragna parada. Por exemplo, você comeu vendo TV? Você comeu usando o celular? Você foi multitarefa? Você fez 1000 coisas ao mesmo tempo? Né? Como é que a gente faz? Colocar limite. Esse fim de semana eu tava em Vrajabhumi, né? No Ashram Vrajabhumi, quem não conhece eu recomendo. É maravilhoso aqui em Teresópolis. E eu tava conversando com uma devota muito querida e ela veio, né, conversar comigo, muito sofrida, falando que tá muito difícil, que a vida, né, ela tá muito ansiosa, ela tá muito cansada, né? E, enfim, a gente tava conversando N questões. E eu falei pra ela, né, e ela falou assim, eu falei, vamos marcar então a sua consulta. Eu acho que eu não tenho nem tempo. E aí eu parei e eu falei assim, então eu já vou te dar seu primeiro dever de casa, impor limites. Se a gente não coloca limites, o chefe, o marido, os filhos, ninguém vai colocar limite, eles vão querer sempre mais, gente, a vida vai querer sempre mais, né? Então, impor limites, se respeitar, porque impor limites é uma forma de se amar, né? E alguém só te respeita se você se respeita, né? Então é muito importante a gente colocar limites, né? Viver de forma consciente, priorizar o que tem que ser priorizado. O que é mais importante? Eu falei pra ela, você doente, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir servir. Então o que adianta, né? A primeira coisa a gente tem que estar bem, né? Pra depois a gente, né? Igual fala no avião, né? Primeiro coloca a máscara em você, depois no outro. É mais ou menos assim. Então, colocar limites é uma coisa que hoje em dia as pessoas... Gente, eu fui uma executiva, como muitos sabem, 15 anos. E eu era exausta, eu era exaurida, trabalhava 15 horas por dia. Eu culpava todo mundo. Eu culpava as empresas, eu culpava sei lá o quê, né? E aí, quando eu parei tudo e comecei a olhar pra mim, né? E comecei a estudar Ayurveda e comecei a entender um monte de coisa, eu comecei a ver que, na verdade, uma grande parcela de responsabilidade era minha. Porque eu não colocava limites. Eu me permitia. E as minhas amigas falavam, Simone, quanto mais você entregar, mais vão te pedir. E eu ficava nessa, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Então, multitarefa, gente, é pragna parada, né? Uso excessivo dos sentidos. Quem não usa muito os sentidos aqui?
Agora, fala Jorge, boa noite, seja bem-vindo. Ingrid também entrou, seja bem-vinda. Estamos falando de ansiedade, não perca. Então, gente, uso excessivo dos sentidos. Amo Spotify. Quem não, né, gente? Acho que muita gente aqui deve amar o Spotify. E o que a gente tem hoje? Você anda na rua, tá todo mundo com fone no ouvido. Você anda no ônibus, tá todo mundo com ônibus no ouvido. A pessoa louca, gente. Tá todo mundo com fone no ouvido, né? Qualquer lugar que você vá, tá todo mundo com fone no ouvido. Vamos lá, quais são nossos sentidos, né? Hoje em dia, ou a gente tá vendo TV, ou a gente tá vendo série, ou a gente tá trabalhando no computador, ou a gente tá mexendo no celular, respondendo WhatsApp ou e-mail, ou a gente tá ouvindo também tudo isso, né? Ou música. A gente não para um minuto para ter silêncio. A gente tá falando o tempo inteiro, que ou a gente tá falando, ou a gente tá mandando áudio. Fala a verdade, gente. Então, assim, a gente tá usando demais os sentidos, né? E isso a gente sabe que faz mal. E isso é uma das causas, né, muito claramente arrumada. As doenças mentais no Ayurveda têm muita relação com o uso excessivo dos sentidos. Tanto que nos tratamentos, e eu fiz esse tratamento, eu fiquei internada na Índia fazendo um tratamento Ayurveda quando eu morei lá, né? E eu tive que ficar, não lembro agora quantos dias, sem nenhum uso dos sentidos. Eu não podia ler, eu não podia meditar, eu não podia falar com as pessoas, eu não podia responder mensagem, eu não podia fazer nada. Meu médico falou, você vai ficar deitada olhando para o teto. E eu tive que fazer isso, né? Então, vocês terem uma ideia, né, de que a gente tem que tratar realmente dando um sossego aí pros sentidos. Então, vamos pensar sobre isso, né, gente? Comer demais, com mais frequência do que precisa, né? Quem nunca comeu, tava satisfeito, mas falou assim, mas vou comer mais um pouquinho, né? Tá tão gostoso, né? Quem não? Ou ainda tem no prato, não gosto de deixar comida no prato, né? Não é bom deixar comida mesmo, gente. Agora, bote menos. E se você precisar de verdade, estiver ainda com fome, você bota um pouquinho mais, né? Então, essa é a forma correta da gente se alimentar. Ou comer com muita frequência. Toda hora tá comendo, especialmente por ansiedade. Então, quando você come sem estar com fome, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso também, né? Uma coisa que é muito comum hoje em dia, né? Pessoas anestesiarem as suas emoções, seus desconfortos com álcool, com drogas, né? Isso é pragna parada? A gente sabe. Você tá triste, você tá sozinho, você bebe. Beber vai acabar com a tua solidão? Vamos lá. O intelecto diz o quê? Não. Mas ainda assim você vai e faz, né? E aí no dia seguinte você acorda com ressaca. Ou você sente os malefícios no seu corpo. Eu tenho uma cliente que ela está exatamente nesse período. A gente está trabalhando para pelo menos reduzir o consumo de álcool. E ela falou, Simone, eu nunca tinha parado para perceber. Depois que a gente começou a trabalhar juntas, ela começou o quê? Trabalhar presença, porque a Ayurveda não tem como sem presença. E ela começou a perceber que o corpo dela reage muito mal ao álcool. Ela fala, cara, eu acordo muito mal quando eu bebo e quando eu não bebo eu fico super bem, né? Então, vamos lá, gente. O que é pragna parada? A gente saber que uma coisa faz mal e ainda assim a gente fazer. Então, vamos parar com isso também. Esse é um exemplo, né? Por exemplo, ficar no celular ou assistir TV até horas de dormir. E dormir com a TV ligada. Quantas pessoas eu conheço botam lá o snooze. Como chama mesmo? Sleep, acho que é sleep, né? Não é snooze, sleep. Sei lá, não vejo TV, gente, há 12 anos, tá? Então, eu não sei o que é isso. Eu até já esqueci, como vocês viram, né? Acho que é sleep, né? Você programa lá 10, 15, 20 minutos, meia hora, sei lá, pra desligar sozinho, né? Então, isso, por exemplo, né? Acordar e a primeira coisa é pum, enfiar o celular na cara. Eu conheço pessoas, gente, que acordam no meio da noite pra fazer xixi, que a gente nem deveria acordar pra fazer xixi, e pegam o celular pra ver se tem alguma... Gente, não pode, né? Vocês acham, de novo, a gente sabe que não é pra fazer, e a gente faz. E se a gente faz, a gente tá causando uma doença chamada ansiedade, né? Vamos lembrar disso, né? Outra coisa, né, que é bem importante, eu falo bastante isso nas minhas palestras, né? A gente tem que largar essa obsessão pelo controle. Uma das grandes causas, eu vejo, né, da ansiedade, né, e do sofrimento mesmo, né, é essa busca pelo controle. O meu guru tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre falo nas minhas palestras. A frase dele é assim, a fé é o antídoto do medo. Pensem aí, gente, escrevam quem quiser. A fé é o antídoto pro medo. Por quê? Por que a gente tenta controlar?
Porque a gente tem medo de algo que a gente não quer acontecer, certo? E aí, a pergunta é, será que a gente consegue controlar? O que a gente consegue realmente controlar? Eu vou dar um exemplo, né? Eu não quero, perder meu emprego. Aí eu faço o quê? Eu vou trabalhar muito, eu vou entregar do jeito que meu chefe quer, eu vou ser pontual, eu vou ser né? Vai fazer isso tudo. Isso garante que você não vai ser demitida? Eu tenho medo de ser assaltada, certo? Então não vou pegar a linha vermelha à noite, eu vou sei lá o quê, e um belo dia, isolei aqui na mesa, né? Alguém pode entrar na tua casa e te roubar, né? Então assim, gente, na verdade, a gente controla muito pouco nessa vida. Se a gente for parar pra pensar mesmo, né? Eu quero passar no concurso público. Temos pessoas aqui muito queridas que passaram em concursos muito difíceis, né? Mas assim, quero passar no concurso público. O que você tem que fazer? Estudar muito, muito, tudo que você puder. Algumas pessoas são muito inteligentes, não precisam estudar muito. Tem gente aqui que sabe do que eu tô falando, né? Mas enfim, em geral a gente, né, tem que estudar, tem que se esforçar. Isso garante que você vai passar? Garante? Não, não garante, né? Certo? Como também tem gente que estuda menos e passa, né? Então, qual é o meu ponto aqui, gente? Se a gente faz a nossa parte da melhor forma que dá e entrega o resultado, né? Entende que a gente não controla e tem alguma outra força que controla esse resultado, né? Eu chamo essa força de Krishna, esse carinha aqui, ó, lindo, maravilhoso, mas você pode chamar de universo, de amor, de energia, você pode chamar de acaso, não importa, né? Mas vocês concordam que a gente não controla? Tem algo aí, em algum lugar que controla? Né? Por que as coisas acontecem, como acontecem, quando acontecem? Então adianta a gente ficar se matando e carregando um peso absurdo achando que cabe a gente, que a gente controla? Isso gera ansiedade e eu conheço gente que só tem ansiedade por conta disso, né? Então é um ponto bem importante pra gente pensar. E de onde vem isso tudo, gente? De onde vem essa coisa dessa busca por esse controle? Vem, na verdade, às vezes de um comportamento de que a gente não conhece quem a gente é. Qual é a nossa natureza? Quem é a gente? Eu sou Simone, esse corpo, essa mulher de 40 anos, de 40 anos, né? De cabelo preto e assim assado cozido, falante, como vocês já me conhecem, né? Eu sou essa pessoa, né? Ou eu sou alguma coisa que tá dentro dessa pessoa, animando esse corpo que tá falando aqui pra vocês. Qual é o objetivo da vida? Por que a gente tá aqui, né? Se a gente começa a entender essas coisas, e isso é conhecimento, na visão do Ayurveda, conhecimento espiritual, porque o Ayurveda é espiritual, ele não é religioso, mas ele é espiritual. No Ayurveda a gente entende que a vida só existe porque também existe uma coisa chamada alma, né? Se a gente é um ser espiritual, né, qual o objetivo dessa vida? Qual o propósito da vida? Será que essa vida é para eu ser servida? Eu tô aqui para tudo acontecer como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero? De novo, eu vou trazer uma experiência desse final de semana. Eu tava lá em Vraja, eu tava rolando um retiro muito legal de yoga com uma professora Maria Araújo, maravilhosa. Um grupo muito legal. E uma das pessoas falou assim, eu tenho quase tudo que eu quero nessa vida, só falta isso. E aí eu parei assim, né? Eu falei, caramba, né? Essa pessoa ela tem tanta sorte, porque ela já ganhou tanto nessa vida, mas ela não é feliz porque falta isso. A gente acha, né, que a gente tá aqui, que a gente veio pra cá, pra ter os nossos desejos ilimitados atendidos. A gente acha que esse é o objetivo da vida. E esse não é o objetivo da vida, gente, né? Então, se a gente vive tem um estilo de vida egoísta, cheio de luxúria, como a gente chama também, né? Luxúria quando eu quero mais, eu quero tudo pra mim, eu quero ser satisfeita, né? A gente sofre, né? Porque, como eu disse, a gente não controla nada, né? Então, a gente entender, né? Tem uma lei importante, a lei do karma, né? Que é da cultura védica, e que fala que, assim, as nossas atividades, né, geram resultados positivos ou negativos. E a gente vem, então, com essa vida para aprender coisas ou para ganhar coisas, méritos de ações boas ou para aprender com ações não muito boas, né?
Então tem uma lei universal regendo isso tudo, né? E a gente tem que ter humildade, né, de aceitar essas leis, né? Porque esse é o nosso processo de desenvolvimento. É assim que a gente aprende e se torna pessoas melhores. Então, gente, falamos aqui... Nossa, tava filosófico esse papo. Carla, boa noite, Carla. Eu falei de você mais cedo. Que bom que você entrou. Eu não sei se você entrou atrasada porque você ainda tava na hora que a gente falou que ia trocar o horário. Eu não sei se a gente falou que a gente não vai mais trocar o horário. Você me perdoa, Carla, mas é porque é muita coisa nessa minha cabeça. Mas seja muito bem-vinda. Essa live vai ficar gravada e eu quero muito que você assista, porque eu acho que vai te ajudar bastante. E você entrou na hora boa, porque agora a gente vai falar da segunda ferramenta que eu quero trazer pra gente tratar a ansiedade na visão da Ayurveda. Primeira que eu falei foi blasfêmia intelectual, o erro intelectual, pragna parada, quando a gente faz uma coisa errada, mesmo sabendo que ela é errada, né? Dei aqui vários exemplos e coisas que a gente pode mudar. E agora eu vou falar, Carla, uma coisa muito boa pra você, pacificar vata, porque eu falei que das causas, né? Quando eu falei as causas da ansiedade na visão do Ayurveda, são especialmente duas, que é um desequilíbrio de vata e pragna parada. Então, começamos aqui falando presença, olha pra você, olha pra tua vida e vê o que você está fazendo de errado, que você sabe que é errado, relembre que é errado e pare. Tenha força, dairya, né, coragem para enfrentar isso e parar. Carla, entrei porque na segunda estou no encontro lapidar. Ah, lembrei, é isso mesmo, você tem encontro lapidar. Você não podia, 7h30. Lembrei. Perdão. É porque eu tenho aula, entendeu? 8h20, inclusive. Eu vou perder um pouquinho da aula, pelo visto. Mas vamos lá, Carla. A gente vai achar uma solução. Vamos lá, gente. Pacificar a vata. Carla, anota aí. Como é que a gente faz, então? Coisas que a gente pode fazer para pacificar a vata? Primeira coisa, rotina. Sim, muita gente odeia essa palavra, mas é a coisa mais importante pra gente pacificar a vata. Trajano. Acho que é homem. Seja bem-vindo, Trajano. Pacificar vata, primeira coisa, rotina. O que é rotina mínima, gente? Baseline rotina, que a gente fala, uma rotina básica. Acordar e dormir no mesmo horário. De preferência, acordar por volta das 6, dormir por volta das 10, 11, estourando. Ter essa rotina, ter uma boa noite de sono. Fazer 3 refeições, em geral, por dia, nos mesmos horários, nos melhores horários. Tem lives anteriores falando sobre rotina, vai lá, sobre alimentação, vai lá. Tem explicação disso tudo detalhadamente. Então, minimamente, gente, pelo amor de Deus, vamos dormir e acordar mais ou menos nos mesmos horários, nesses horários melhores, e fazer também as refeições nos mesmos horários. O nosso corpo, quando tem rotina, o nosso sistema nervoso relaxa. Porque o sistema nervoso fala, tudo bem, eu sei o que esperar desse corpo, né? E isso pacifica a vata. Então, isso é muito importante para ajudar a gente a lidar com a ansiedade. Seja bem-vinda, Débora. Boa noite. Estamos falando aqui como tratar a ansiedade. Já falei da primeira ferramenta no Ayurveda, falando da segunda agora, que é pacificar a vata. Autooleação. Oleação. O que é a oleação, gente? É colocar óleo no corpo, oleação externa, tá? Então, você vai pegar um óleo de gergelim, de preferência, 100% vegetal, orgânico, se você puder comprar, mas no mínimo prensado a frio, natural, gente. Não usem óleo, não é óleo de cozinha, porque isso é um nojo. É tudo menos a semente, né? Então, você vai pegar um óleo de gergelim em geral, vai amornar ele um pouquinho e vai passar no corpo como se fosse um carinho no seu corpo. Você pode fazer isso todo dia de manhã, assim que você acordar, antes de tomar banho. Deixar 15, 20 minutinhos no banho, no corpo, e aí você pode tomar banho. Isso é muito importante, é uma ótima medida para pacificar a vata. Se você puder e quiser, pode botar também uma gotinha desse mesmo óleo em cada narina, tá? É super útil também, ajuda também na questão da mente. Fazer menos coisas, a gente já falou multitarefa, né? Então, assim, fazer menos, reduzir as atividades, fazer uma coisa de cada vez. Por favor, gente, não fiquem vendo TV e no computador ao mesmo tempo, respondendo mensagem e conversando com alguém, almoçando e respondendo mensagem. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Esteja presente em cada coisa que você faz. Se você fizer tudo ao mesmo tempo, você não está fazendo nada, na verdade. Você está uma parte em cada atividade, né? E você está agravando muito o seu vata, e você está aumentando a sua ansiedade. Então, é muito importante. Isso tem conexão com aquele limite que eu falei lá anteriormente. Colocar limites.
E colocar limites você com você mesmo, às vezes, não é só com o outro, né? É você estabelecer algumas regras. Eu estabeleci ainda quando eu estava no mundo corporativo. Quando eu percebi muitas coisas, eu falei, cara, eu estava almoçando com as minhas amigas e eu ficava, meus celulares, eu tinha 2 celulares, bombavam. E eu parava e ficava toda hora respondendo. Eu falei, quer saber? Eu tirei 1h30 para almoçar com a minha amiga, pro momento que eu tô amando. E eu não tô vivendo isso com ela. Eu não tô dando minha atenção 100% para ela, que ela merece. O que eu vou fazer? Eu fiz um voto. Eu falei, eu não almoço mais com uma pessoa com o celular na mão. A não ser que seja uma coisa, sei lá, tô com uma pessoa, né, doente na família, uma situação de emergência mesmo. Fora isso, eu estou 100% com essa pessoa que tá na minha frente. Então se deem esse presente, gente. Isso vai mudar a vida de vocês. Vocês vão ver que dá pra fazer isso com várias coisas. Que o mundo não acaba. O mundo não acaba, gente. Continuando, que ainda tem muita coisa pra falar. Meditação, orações, tem um momento do dia para você se conectar, para você entrar para dentro de você, para você ter silêncio também. Eu falei na anterior, excesso de estímulo, né? A gente fala muito, a gente ouve muito, a gente vê muito, a gente tá sempre, né? A gente tem que parar um pouco, né? Então, ter esse momento, a meditação, uma oração, né? Isso é sempre muito bom pra gente também controlar a vata, né? Reduzir os estímulos, já falei, então não fiquem o tempo inteiro ouvindo música, gente. Você tá trabalhando, as pessoas hoje em dia são assim, trabalham ouvindo música. Tira a música, trabalha só trabalhando, né? Ah, é barulhento? Bota um tampão no ouvido, né? Mas não fica usando excessivamente os seus sentidos. Isso é péssimo também, né? Ter momentos na natureza. A gente vive hoje em concreto, né? Então, assim, pelo menos uma vez por semana. Se você não pode durante a semana, se você não tem um parque perto de casa, se você não tem um jardim no teu condomínio, de repente, tem gente que mora em condomínio que às vezes tem jardim, né? Caminhe na grama, caminhe na terra, sabe? Vá numa cachoeira, né? Vá pra praia, mas assim, tenha contato com a natureza. Isso é uma ferramenta importante de detox do corpo, mas também da mente, de aterrar. Então isso é muito importante pra gente pacificar a vata também, né? Dormir bem, gente. Dormir bem é fundamental. E para dormir bem, a gente tem que jantar leve e cedo. Essa coisa de jantar 10 horas da noite, macarrão, pizza e querer dormir, você não vai dormir bem. A gente já falou, tem live só sobre sono. Então, quem quiser aprofundar, só vai lá nas lives gravadas. Tem uma live só de sono, a gente fala tudo sobre sono, tá? Então, jantar cedo, jantar leve para dormir bem e largar o celular e todos os eletrônicos, especialmente os que emitem luzes, que atrapalham a nossa produção de melatonina, pelo menos 1 hora antes. Então, assim, jantou, gente, dá um tempinho, conversa com alguém, troca umas mensagens, depois vai ler um livro, vai conversar com a família, né? Vai fazer uma outra coisa fora dos eletrônicos, que a gente já passa o dia inteiro nos eletrônicos, tá? Pranayamas, as técnicas de respiração do yoga. Quem conhece aqui os pranayamas? Tem 3 especialmente que são os melhores para a gente pacificar a vata e para casos de ansiedade. Um deles é o narinas alternadas. O outro é o Brahmari, que é tipo uma abelhinha. E o outro é o Ujjayi. O Ujjayi a gente faz uma respiração como se fosse vocês não vão ouvir, né? Um ronquinho de um bebê. Não vai dar para eu explicar aqui hoje. Se vocês quiserem que eu explique esses pranayamas, vocês avisam, escrevem lá no comentário que a gente de repente faz uma live prática. Ah, que legal! Vocês vão gostar? Eu ia adorar, até porque eu amo pranayama. E esses pranayamas são maravilhosos, inclusive, para esses momentos. Então vocês avisam e a gente faz uma live pra gente aprender esses pranayamas todos juntos. O que vocês acham? Então esses pranayamas são muito importantes, gente. Pranayama, controle do prana. Lembra que eu falei qual é o vata gravado? Dois vatas especialmente estão desequilibrados no caso da ansiedade, que é pranavayu e vyanavayu. Pranavayu, pranayama, tudo conectado. Tô começando a entender, né? Atividade física diária, gente, mas uma atividade moderada, tá? Então não é para fazer, se você tá muito ansioso, o ideal é que você não faça atividades muito fortes, né? Mas vocês façam uma atividade mais calma. Caminhada, o yoga é a melhor atividade para quem realmente está com ansiedade bem forte, né? Mas esportes, então alguma atividade física moderada, mas fazer atividade física é muito importante, até como uma forma do corpo jogar para o corpo esse estresse, né? Esses hormônios todos, então a gente tem que se mexer. Cara, não posso me mexer? Dança, bota uma música bem louca, que você gosta muito, e ó, se acaba de dançar. Você vai ver como você vai, ó, relaxar depois disso. Experimenta e me fala. Eu faço isso de vez em quando. Mas eu faço longe da janela, pra falar a verdade, porque eu ficava com vergonha, de verdade.
Mas eu danço, entendeu? Igual a maluca, dança mesmo assim, sabe? Extravasando. Muito bom, gente. Vai por mim. Evitar estimulantes e drogas, né? Então, estimulantes, especialmente os cafeinados, café, mate, guaraná, Coca-Cola, tudo isso é cheio de cafeína. Vamos lá, ansiedade, a pessoa já está muito estimulada, né? Então, se você tem muita ansiedade, você não deveria tomar café de forma alguma, gente, tá? Nenhum. Dê um tempo para você. Mas as drogas em geral também, não só o álcool e o tabaco, mas também as drogas ilícitas, né? Todas elas também são péssimas. Assim, a água com gás também. A água com gás, ela é agravante de vata também. Então, a gente também deveria evitar. Alimentos muito picantes, alimentos muito leve, muito seco, muito amargo. Em excesso, tá, gente? Então, muita tapioca, muito biscoitinho cracker, muito biscoito polvilho, muitos alimentos muito amargos, né? Ou excessivamente picantes também deveriam ser evitados. Deixa eu ver aqui um pouco com o que a galera tá falando. Ih, Lila Shakti, Hare Krishna, bem-vinda. Jorge, eu faço pranayama e Qigong. Como é que Qigong? Não, Qigong tem um nome, eu não sei falar isso. Toda vez eu esqueço como se fala isso, mas eu sei o que é, que são as respirações do Tai Chi, né? Acho que é do Tai Chi. Há anos e eu iria te perguntar agora. Legal, Jorge, agora você viu que, assim, a gente tem muitos pranayamas no yoga, né? O Qigong. Qigong eu não conheço muito, tá? Assim, não é minha linha de estudo, então não posso falar. Mas os pranayamas, tem pranayama no yoga, quando a gente conecta isso com yoga terapia, como eu falo que é dentro, né, fazendo uma junção com a Ayurveda, que não são bons, tá? Em caso de ansiedade, que são contraindicados, inclusive. Esses 3 que eu falei agora são indicados, tá? Em caso de ansiedade especificamente. Respiração polarizada. Ângela, eu não conheço. É porque os pranayamas, às vezes as pessoas dão nomes diferentes, assim, para facilitar a compreensão, né? Eu não sei se esse é o narina alternada que você tá falando, que é o anuloma viloma, mas enfim. Carla, eu quero a live de pranayamas, nem sei como escreve. Você é linda, Carla, é isso, pranayama, eu entendi, importante a gente entender. Vamos fazer, quem mais quiser, depois escreve lá. Danço muito sozinho com som alto, adoro. Carla, tá vendo, a gente tem tudo a ver, já gosto de você de graça. E descafeinado, então, Paulo, o ideal pra gente cuidar de vata é evitar qualquer café, porque mesmo o descafeinado, ele tem um sabor amargo, né, que também deve ser evitado. Agora, com certeza, muito melhor descafeinado, né? Se você não puder ficar sem café, fica com o descafeinado. É muito menos pior do que o cafeinado, tá? E chás, gente, usem chás, abusem dos chás, especialmente os chás mais calmantes, né? Camomila, valeriana, centela asiática, são chás que são interessantes aí, porque trabalham nossas questões aí emocionais e psicológicas e dá esse conforto mental, tá bom? É o que alterna as narinas, Ângela. Então, foi um dos 3 que eu falei, que seriam bons, que é o narinas alternadas. Então, a gente tá falando da mesma coisa, só com nomes diferentes. Mona, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Estamos no finalzinho, mas depois você pode ver a live gravada. A gente tá falando de ansiedade. E por último, gente, é uma parte que a gente chama de Sattva Vajaya, que é como se fosse a psicoterapia dentro da Ayurveda, tá, gente? Não é exatamente a psicoterapia, mas é alguma coisa parecida com isso. E aí, com certeza, especialmente se você tem um caso de ansiedade generalizada, gente, que atrapalha muito a sua vida, que te causa um transtorno, um sofrimento muito grande, eu realmente recomendo a psicoterapia, qualquer linha da psicoterapia, né? Porque vai te ajudar a entender essas causas, a lidar, porque a gente fala que os agentes estressores externos, eles existem, né? Um desemprego, né? Uma pandemia que a gente está vivendo, né? Agora, como cada um reage a isso? Não muda muito, não muda? Tem gente que sofre mais, gente sofre menos. Da onde? Como é que a gente trabalha isso? Na terapia, né? Então a psicoterapia pode ajudar bastante, mas também se retirar a mente dos objetos, né, prejudiciais. Então a gente sabe aqui o que não faz bem também pra gente. A gente sabe o que aumenta a nossa ansiedade. A gente sabe o que agita a gente, né? Não só coisas, mas também pessoas, gente. Então a gente também tem que ter muito cuidado com as nossas companhias, tá? Socializar, fazer voluntariado, sabe? Ter um momento de hobby no seu dia a dia, uma coisa que você goste, que te dê prazer, ter essas pausas no nosso dia a dia, sabe? Isso é muito importante, a gente não pode viver só no fazer, na obrigação. No nosso dia a dia a gente tem que ter um momento, e esse momento não pode ser só ficar nas redes sociais, gente, sabe? Uma coisa que realmente te dá aquele quentinho, sabe? Eu adoro pintar, eu adoro bordar, sabe? Eu adoro, sei lá, brincar com meu cachorro, eu adoro
fazer sei lá o que com meu filho. Cara, coloca slot na tua agenda, bloqueia na agenda como se fosse um compromisso, que seja meia hora, que seja 15 minutos, gente, 15 minutos. Mas a gente tem que ter esses momentos de pausa e esses momentos de autossatisfação na nossa vida, tá? E evitar as situações de estresse, como eu falei, né? Que tem a ver com os objetos e sentidos também. É isso, gente! Vamos lá, vamos recapitular bem rápido. 3 linhas de tratamento para ansiedade. Primeira, quem lembra? Pragna parada, blasfêmia intelectual, a gente fazer algo mesmo sabendo que é errado, né? Primeira linha. Segunda linha, pacificar vata, rotina, alimentação, sono, fazer menos multitarefa. E por último, cuidar da nossa mente, né? Cuidar da nossa mente, pode ser com psicoterapia, mas também no nosso dia a dia, trazendo mais prazer, trazendo momentos de pausa, de relaxamento, evitando situações de estresse desnecessárias que a gente não precise passar, saber menos. Eu falo isso, às vezes a gente fica querendo saber de tudo, só que saber às vezes só vai te agitar, você não vai poder fazer nada, você não vai poder mudar isso. Então é melhor nem saber. A ignorância às vezes é uma bênção, né? Assim que fala o ditado. Então, a gente pensar sobre isso, o controle dos nossos sentidos, poupar os nossos sentidos. Isso é muito importante nessas questões. Bom, para finalizar aqui com o que o Jorge escreveu. Qigong, lembrei como se escreve. Qigong pertence ao Kung Fu, Tai Chi. É isso, é Tai Chi. Que é a escola leve do Kung Fu. Esses exercícios pranayama ajudaram a desenvolver o Qigong, como conhecemos hoje. Foi levado da Índia para a China. Ai, que lindo! Jorge, você é maravilhoso. A gente podia fazer uma live um dia da gente trocar ideia sobre isso, né? Acho que ia ser bem legal de eu falar um pouquinho, da gente, de repente, ver as similaridades, né? Então é isso, gente. Falamos de ansiedade, pontos. Ansiedade é algo normal e necessário no nosso corpo, desde que seja a fisiológica, que nos protege. Entendemos que é ansiedade patológica, e essa sim é uma doença, né? Entendemos como a Ayurveda vê essa doença, quais são as causas, agravamento de vata, especialmente pragna parada, blasfêmia intelectual, e falamos aqui 3 linhas de tratamento. Como que a gente consegue melhorar um pouquinho pra gente ser um pouquinho menos ansioso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Jorge, obrigado pelo aprendizado, Simone, gratidão. Eu que agradeço, Jorge. Você ainda tem sempre tanta troca aqui, tão legal pra mim. Carlos, dicas valiosas. Carlos, você é espetacular, né? Mas, gente, peguem algumas dessas e comecem a implementar. 1, 2, 3, sabe? Não precisa ser tudo, mas devagarzinho vai fazendo. Obrigada, Carla, sempre ajudando, mesmo um pouquinho, fiquei feliz. Vou ver a gravação. Veja assim, Carla, você vai gostar muito. Acho que vai ser muito bom pra você. Porque a gente já falou um pouquinho, acho que você tem um agravamento de vata, né? Então é isso, gente. Super obrigada. Espero que vocês consigam aplicar bem aos pouquinhos, né? Que a gente seja pessoas mais felizes, menos ansiosas, vivendo mais no presente, se preocupando menos com coisas que podem nunca acontecer. Porque geralmente a maioria delas não acontecem. E a gente sofreu por elas. Gente, sempre um prazer enorme. Muito, 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 muito grata. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, de servir e compartilhar um pouquinho a Ayurveda. Eu vejo vocês daqui a 15 dias. Qualquer coisa vocês comentam lá, manda mensagem, a gente ajuda. Gosto muito das suas dicas. Eu adoro sua participação, Carla. Gente, uma semana linda, maravilhosa pra vocês. E é isso aí, daqui a 15 dias a gente se vê de novo. Se cuidem, tá? Hare Krishna. Um beijo, boa noite. Gratidão, Ângela.